olhos fechados por um minuto. Repita comigo com fé: o Senhor me ama. O Senhor me ama. E eu recebo a palavra profética que o Senhor liberou para mim nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, Evangelho segundo Marcos. É um texto muito conhecido. Marcos, Evangelho segundo Marcos, não Mateus. Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Nós vamos aprender algo aqui com esse abençoado. Que se você entender e se você praticar a ação profética em cima da palavra profética que foi liberada, você vai viver grandes milagres da parte do Senhor. Quem encontrou, dá uma glória a Deus bem gostoso para Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem, e o chamaram, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode tomar o teu assento, exaltando, glorificando, adorando, exaltando o nome desse Deus que já liberou para mim e para você uma palavra profética. Qual é o tema do mês? Está fraco, hein? Qual é o tema? Irmãos, quando se fala em palavra profética, é algo, nós já sabemos que a palavra ela tem poder. Nós já sabemos que aquilo que é profecia irá vai acontecer. Algumas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras irão se cumprir. Agora, a palavra do Senhor, ela não tem poder, ela é o poder. Quem tem poder sou eu e você, porque essa palavra já liberou, já determinou. Só que Tiago ele fala algo profundo sobre a fé. A fé sem obras ela é morta. Então a fé ela é acompanhada. Para que nós venhamos ter um resultado em cima da fé, nós temos que ter a ação, nós temos que ter a atitude. Querido, e a palavra profética que foi liberada para mim e para você, que é aquilo que Deus determinou como promessa, como bênção, como vitória, ela também é acompanhada da nossa parte, da nossa ação, da nossa atitude, do nosso movimento, da nossa fé. Então repita comigo: eu vou movimentar, eu vou ter ação profética para viver grandes milagres. Às vezes esperamos algumas coisas acontecerem porque ficamos pautados em promessas que Deus nos fez e não vivemos as promessas porque esperamos a parte de Deus ainda, mas Deus ele já fez a parte dele. E Ele agora, em conjunto comigo e com você, Ele quer que eu e você sejamos participantes do milagre. Assim na salvação. A salvação, Jesus ele já pagou o preço por mim e por você. A nossa participação é muito pequena, porque o maior preço Ele já pagou. Mas a salvação exige fé. Exige fé. Fala de compromisso, fé fala de renúncia, fé fala de amor, fé fala de comprometimento com Deus, com a igreja, com aquilo que Deus ele criou. Tem a nossa participação para nós vivermos a salvação. E a palavra profética já foi liberada para nós. E esse texto aqui é um texto tremendo, que nós vamos ver Bartimeu, que ele tem algumas ações proféticas.
e ele vive o milagre, porque ele teve ações proféticas. Repita comigo: se eu tiver ações proféticas, eu viverei milagres da parte do Senhor. Você crê nisso? Então movimento. Estamos num mês que estamos falando sobre a palavra profética, mas de nada adianta você ouvir pregações, de nada adianta você determinar palavras proféticas, ouvir palavras proféticas, se você não toma ações e atitudes que são proféticas. Sabe por que nós não tomamos? Porque nós misturamos a espiritualidade, misturamos o nosso espírito com a nossa alma e com o nosso comportamento, por buscarmos, por orarmos, por fazermos aquilo que é espiritual. Queridos, achamos que vai acontecer, e o problema está na nossa alma. Bartimeu, o maior problema dele não era a cegueira, o maior problema dele era a sua alma. A alma dele ali estava ferida, a alma de Bartimeu estava arrebentada. Não era somente a cegueira, o primeiro problema de Bartimeu era a sua alma, era o seu coração. Muitas das vezes o meu e o seu coração está arrebentado, está batido. Queridos, nós vemos isso em Davi. Ele relata isso em vários salmos. Nós vemos vários profetas no Antigo Testamento que também relatam isso. O problema está na alma. O nosso coração precisa da presença, o nosso coração precisa do bálsamo, o nosso coração precisa da cura. Então, e muitas das vezes nós não agimos porque oramos e buscamos, mas não é tempo. Temos que orar, temos que buscar, temos que ter um relacionamento com Deus, mas a nossa alma, o nosso corpo, que é a parte comportamental, precisa movimentar. Se nós não movimentarmos, nós não vivemos e não viveremos grandes milagres da parte do Senhor. Precisamos mudar. Pastor, mas eu recebo a palavra dentro da igreja, e aí quando eu saio lá fora, sabe o que acontece? Nós voltamos para a mornidão, nós voltamos para o nosso natural, nós voltamos para o nosso ceticismo, e ficamos céticos em alguns pontos, e nada vai acontecer. Queridos, a palavra profética que Deus liberou, ela tem um fim. O fim dessa palavra se chama milagre. O propósito dessa palavra se chama milagre. Deus, Ele deseja que eu e você venhamos viver milagres da parte dEle. O propósito é esse. Mas o milagre, queridos, o milagre não é o resultado da ação isolada de Deus. O milagre é a ação de Deus e a junção com a nossa ação. Por isso que Mateus 18 vai dizer: o que dois ligardes na terra é ligado no céu. O que dois concordardes na terra é concordado no céu. Quando existe a ação do Espírito Santo e quando existe a ação da igreja, viveremos grandes milagres. O problema é que misturamos a espiritualidade com a alma. Puxa vida, e tem pessoas que dizem que é a psicologia do diabo, né? E não é, irmãos. Precisamos do espiritual. Necessitamos do espiritual, necessitamos da presença da palavra que é o Senhor, mas nós também necessitamos, queridos, de cuidar da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida, e para isso nós temos que movimentar, temos que agir. E nós vemos aqui dentro desse texto, um texto bem conhecido, né? muito pregado, muito falado, mas pouco praticado, e é gostoso nós vermos, porque nós sabemos o final aqui, o resultado. Deus, Ele tem um resultado de bênção para você. Deus, Ele tem um resultado de bênção para mim. Mas o princípio, queridos, que Bartimeu ele toma, é um princípio que se eu e você nós aplicarmos na nossa vida, nós também teremos o mesmo fim, viver grandes milagres da parte do Senhor. Então, Bartimeu, nós vemos aqui algumas atitudes proféticas que ele teve. Versículo 46, preste atenção. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e com grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Primeira ação aqui de Bartimeu, ele tinha uma visão além. Pastor, mas ele era cego. Pois é, ele era cego, mas ele tinha uma visão além. Ele tinha uma visão estratégica. Ele enxergava o que ninguém enxergava. Sabe por quê? Porque ele estava sentado à beira do caminho.
E quando a pessoa está sentada no caminho, quando se fala de caminho, a Bíblia cita que só tem dois caminhos. Nós já sabemos, Mateus 7,13, a porta larga e a porta estreita. Todos sabemos disso, todos até entendemos, mas muitas das vezes não compreendemos porque não aplicamos isso na nossa vida. Sabemos que existe, mas não fazemos como devemos fazer. Porque o caminho de Deus é Cristo, é a palavra, é a direção exata que Ele estabeleceu a nós, que nós devemos seguir. E para seguir esse caminho, querido, exige renúncia. Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É esse caminho. Agora o caminho tem algo fantástico. Bartimeu, ele estava no caminho, ele estava no lugar certo, ele tinha que se apresentar ali. Por quê? Porque ele não via ninguém, mas no caminho você é visto. Olha a visão que ele teve. Eu não enxergo, eu não posso ver ninguém, mas as pessoas podem me ver. Eu e você, quando nós estamos no caminho, o Senhor Ele te vê. Por mais que você não sinta a presença dEle, e a pior coisa que tem é não sentir a presença do Senhor. E tem momentos que não sentimos, tem momentos que clamamos, que buscamos, que necessitamos, que gritamos, que fazemos, oramos e não sentimos a presença, mas isso não quer dizer que Ele não está com você. Por isso que o nosso coração é enganoso. Cuidado com o coração. Mas eu sinto que Deus não me ama, eu sinto que Deus me abandonou, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas Ele está com você. Mas esteja no lugar certo. Bartimeu, ele estava ali na beira do caminho, porque ele sabia que ele não conseguia ver com os olhos naturais, mas ele entendia que as pessoas podiam enxergá-lo, as pessoas podiam vê-lo. Onde você está? Onde você está no mundo espiritual? Que caminho que você está? Você está no caminho que você é enxergado, que você é visto pelo Senhor? E como você é visto pelo Senhor? Essa visão estratégica de Bartimeu, ela é fantástica, faz parte da ação profética de Deus na vida dele. É uma visão profética, uma visão estratégica. Eu vou estar ali. Sabe por quê? Porque ali era o local onde o Império Romano havia designado para ele ficar. Ele poderia estar na Jericó antiga, nas ruínas, em parte das ruínas, porque essa Jericó é a segunda Jericó. A primeira foi destruída por Josué quando foi conquistada. Essa é a segunda Jericó. Então ainda haviam ruínas, e pela sua cegueira ele estava mendigando, e ele tinha autorização do Império Romano para estar ali. Então ele foi colocado ali ele poderia ficar. Porém, ele poderia também ir para outro lugar, não poderia ir para o centro da cidade, mas ele poderia, pela sua alma estar abatida, pela sua alma estar doente, pela sua alma estar arrebentada, por ele estar em depressão, ele poderia ter se isolado, porque é isso que o cristão faz. Quando estamos arrebentados, a gente não quer conversar com ninguém. Quando nós estamos com o nosso coração abatido, nós não queremos ninguém, nós queremos nos afastar. O lugar dele ficar era aquele lugar. Ele não poderia ir para Jericó, ele não poderia ir para o centro, porque ele tinha uma capa dada pelo Império Romano. Eu sou um cego, eu sou um miserável. Então ali ele ficava, mas ele poderia não estar ali, pela doença da sua alma, pela doença do seu coração, por aquilo que ele passou, pelas circunstâncias da vida, porque a vida trouxe grandes surpresas dolorosas para a vida dele. Bartimeu, a maior dor dele não era a cegueira física, a maior dor dele foi o que ele passou na sua infância, e ele carrega agora para o resto da vida: a revolta do Império Romano, a dor de ter perdido o seu pai, e nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então a pessoa, quando ela está com o seu coração abatido, com a sua alma amargurada, ela quer se isolar. Mas ele teve visão profética, ele teve uma visão além, ele teve uma visão estratégica. Eu vou estar no caminho para ir ao serviço. Aleluia. Nós precisamos estar no lugar certo. Se apresente. Você tem que se apresentar no lugar que se faz necessário. Muitas das vezes não queremos algo na nossa vida, muitas das vezes não desejamos algo na nossa vida, mas é necessário eu me apresentar no lugar certo, porque se eu não me apresento no lugar que eu devo me apresentar, eu perco grandes milagres, eu perco grandes bênçãos da parte do Senhor.
Por isso que o nosso coração é enganoso. Ah, mas eu não estou bem, hoje eu não vou no culto. Venha no culto. Você não está bem, venha no culto. Você não está bem, vai louvar, vai tocar, vai dançar, vai pregar, vai fazer. Porque o normal do ser humano, o natural, ele quer deixar, ele quer entregar. A primeira coisa que o ser humano ele faz é deixar as coisas de Deus. Mas se faz necessário você estar no caminho para você receber a cura, se faz necessário você estar no caminho para você receber a sua bênção, se faz necessário você estar no caminho para você viver o seu milagre, se faz necessário. Por isso não vá pela dor do seu coração, não vá. Segundo ponto, Bartimeu ele teve uma outra atitude profética. Ih, Jesus, isso aí acontece muito com o cristão. Ah, meu Deus, marque aí. Pare de reclamar do que não tem e valorize o que você tem. Pare de reclamar. Você já pensou? Tenta visualizar Bartimeu lá, com a capa, meio de engano, e chutando tudo. Que saco, eu sou cego, não consigo enxergar. Você já pensou se todo dia ele falar isso? Todo dia, acorda todo dia, não vê nada, eu sou cego. Ai, que droga de vida, eu sou cego, que droga de vida. Irmãos, tem pessoas que reclamam de tudo. Tem pessoas que reclamam da vida, que reclamam daquilo que não tem, que reclama disso, que reclama daquilo. Pare de reclamar daquilo que você não tem. Quando nós reclamamos, irmãos, já temos lutas. O dia já é tenso, tem dia que está mais tenso ainda. Faz parte da aflição. E quando você reclama, queridos, você atrai para você. Você atrai para a sua casa, você atrai para a sua família, você atrai para as pessoas que estão no seu convívio, um peso maior ainda. Fica um negócio pesado, fica um ambiente ruim, rouba a sua força, rouba a sua energia. Não reclame daquilo que você não tem. Pare de reclamar. Comece a usar o poder que você tem e utilize aquilo que você tem e agradeça por aquilo que você tem. Bartimeu, ele agradecia, ele teve uma estratégia, olha a visão, olha a atitude profética. Não vou ficar reclamando da minha visão, eu ainda ouço, eu ainda falo, eu tenho locomoção perfeita, meu nariz ainda sente o cheiro, eu ainda tenho sentidos, eu não tenho um, mas eu tenho os outros ainda. E dizem que quando você perde um sentido, aguça mais o outro. Eu acredito nisso. Então Bartimeu, ele não reclamou. Pare de reclamar daquilo que você não tem. Pare de reclamar daquilo que você deseja, daquilo que você profetizou e não aconteceu. Pare de reclamar. Agradeça pelo que você tem e use o que você tem. Porque se você usar o que você tem, querido, você vai viver um milagre naquilo que você não tem. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Belém, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Ó o sentido. Ele era cego, mas ele tinha orelha. E ele ouvia. Então ele ouviu. Agradeça pelo que você tem. Se você usar o que você tem, aquilo que você não tem, Deus ele vai te abençoar. O milagre vai acontecer. Nosso problema é que nós não agradecemos as coisas que nós temos, nós não agradecemos o que nós somos e reclamamos do que não temos e não vivemos grandes milagres. Isso é no espiritual e no físico. No espiritual também, eu queria ter aquele dom. Você não tem, então se você tem outro dom, seja usado nele, se capacite nele. Mas eu queria o outro. 1 Coríntios 12:31, buscai com zelo os melhores dons. Busque, mas agradeça pelo que você tem. Se o Senhor achar graça, Ele vai te dar. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu carro, agradeça pela sua família, agradeça pela saúde, agradeça, não reclame. E ouvindo que era Jesus, ele valorizou o que ele tinha. Ele valorizou. Valorize o que você tem, não despreze aquilo que você tem. E não reclame por aquilo que você não tem. Então ele valorizou, e quando ele valorizou, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Não era Jesus de Belém.
Por que Jesus de Nazaré? Se Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém. Já vamos entender. E ouvindo, ele valorizou os sentidos que ele tinha. Ele ouviu e começou a clamar. Ele tem os dois sentidos, está funcionando? Então eu vou usar o que está funcionando. Eu vou agradecer pelo que eu tenho. Se está funcionando, é esse que eu vou usar. Eu ouvi Jesus de Nazaré. Então ele já entendeu uma profecia. Por que o texto está dizendo? E ouvindo que era Jesus de Nazaré? Porque dentro dele, ele entendeu uma profecia. Aleluia. Ele entendeu o poder da palavra profética. Ele entendeu porque Jesus, ele não nasce em Belém. Eu ia falar isso lá na frente, mas já vamos falar agora, já está aqui mesmo. Por que Jesus, ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré? Porque Deus, ele tem propósitos. Deus, ele confunde o ser humano. Deus, ele não trabalha com a lógica humana. Aqui, olha só, um sentido dele não funcionava, mas o outro funcionava e funcionava bem, que ele entendeu uma profecia que está lá em Miqueias, marque aí, Miqueias 5:2, que vai dizer assim: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão até agora, e será engrandecido até os fins da terra. Aleluia. Olha a profecia. Então teria que nascer em Belém. Mas por que ele vai? Por que é Jesus de Nazaré? Isaías 11:1, marque aí. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aleluia. Esse renovo está citando a cidade de Nazaré. Por que nasce em Belém e cresce em Nazaré? Querido, porque o diabo não precisa, porque o diabo ele precisa ficar confuso com as coisas de Deus. Ele conhece o céu, ele conhece a palavra, mas ele não conhece como Deus faz, porque Deus ele age, Deus ele é o poder, Deus ele muda, Deus ele cega o entendimento daquele que não entende, Deus ele cega o entendimento daquele que acha que entende. Aqui Deus ele está confundindo o inimigo na profecia, porque tem um propósito. Aleluia. O cumprimento das profecias para mim e para você é para quem crê. Nós não vemos e muitas das vezes não entendemos, mas nós cremos. Por isso que a Bíblia diz que o servo do Senhor jamais será envergonhado e nem confundido. Quem é confundido é o homem natural. Quem é confundido, ele é levado pelo pseudo-evangelho, ele é levado por pessoas. Quem é confundido, ele não compreende as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele se segue a loucura. Ele não consegue compreender, ele não consegue entender. E Deus ele faz dessa maneira, sabe para quê? Para aquele que é espiritual venha discernir. Porque quem é espiritual compreende. Agora, quem não é espiritual não compreende. Quem não crê não compreende. Querido, e olha, se você der ouvido para aquele que não compreende, você vai ficar confuso. Você vai ficar confuso. Por isso que ele nasce em Belém e ele cresce em Nazaré. Mas eu não vou entrar nesse contexto, tem um contexto muito forte em cima disso, para a gente não sair do foco da palavra. Então Bartimeu ele tinha essa valorização, ele valorizou. Quando você valoriza o que você tem grandes revelações da parte de Deus. Ele entendeu essa profecia. Ele entendeu a profecia de Isaías 11. Ele entendeu a profecia de Miqueias 5. Ele compreendeu porque ele agradeceu. Ele valorizou. Querido, valorize aquilo que você tem. Dê ênfase àquilo que você tem. Aplique aquilo que Deus te deu. Agradeça por aquilo que Deus te deu. Dê ênfase que você vai viver grandes coisas.
E olha, o coração dele ainda estava ferido, a alma dele ali estava abatida, arrebentado, machucado. E isso me ensina que a dor, querido, isso é muito fantástico. A dor do coração, a dor da alma, ela não pode anular, ela não anula a sua habilidade. A dor do coração não anulou o sentido dele, daquilo que ele valorizou. A dor do coração não anula o teu sonho. A dor do teu coração não anula a promessa que Deus ele declarou para você. A dor do teu coração, ela não pode te separar da presença de Deus, aleluia. Agora, é o meu e o seu posicionamento diante disso que vai determinar. Bartimeu, ele foi determinado. Terceiro ponto, terceira atitude que ele teve, versículo 47, a parte B. A parte A, ele ouviu que era Jesus e ele clamou. Então, clamar significa bradar com alta voz, chamar a atenção. Então, valorize o que você tem e chame a atenção de Deus. Como que você tem cultuado? O seu culto é da mesma forma? O seu culto é da mesma maneira? Você está dentro de um quadrado? Você está dentro da mesmice? Se nós não chamarmos a atenção de Deus, queridos, vai ser mais um culto, vai ser mais uma palavra, vai ser mais uma vez, vai sair da igreja mais uma vez, a vida vai continuar da mesma forma, da mesma maneira, e nada vai mudar, porque nós não fazemos diferente. Temos que fazer diferente, temos que chamar a atenção do Senhor. E a parte B do versículo, ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Olha a visão que ele teve. Ele teve discernimento. Ele teve discernimento que Jesus era o rebento, que vinha do renovo, que florescerá, e renovo é Nazaré. Ele teve discernimento que Jesus é o filho de Davi, porque lá em Jeremias 33:17, marque aí, olha só, diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Ele reconhecia que Jesus era filho de Davi, era da descendência de Davi. Ele reconheceu que Jesus era da linhagem de Davi, que ele era o Messias. Sabe por quê? Porque ele valorizou. Quando nós valorizamos, quando nós estamos no caminho, quando nós estamos no lugar que devemos estar, grandes coisas vão acontecer. E essas grandes coisas, primeiro, é aqui dentro. Olha só, ele não havia sido curado ainda, mas ele enxergou o que ninguém enxergou. Ele viu o que ninguém viu, porque a expressão filho de Davi não era jargão. A expressão filho de Davi, você não viu nenhum fariseu citando, você não viu nenhum saduceu, nenhum essênio, nenhum zelote, você não vê nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote, você não vê ninguém da sinagoga citando Jesus, filho de Davi. Ele foi o único que citou. Os discípulos que andaram com ele não citaram. Ele enxergou o que ninguém enxergou. Quando nós estamos no lugar que devemos estar, quando nós estamos no caminho, quando nós agradecemos e valorizamos aquilo que nós temos, querido, Deus ele vai mostrar e revelar grandes coisas para você. Quando um anjo chega para conversar com Maria, lá em Lucas 1:31, se eu não me engano, o anjo vai falar para Maria: você é abençoada, e no seu ventre você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de Jesus. E olha o que ele vai dizer: este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele viu o que ninguém viu. Ele enxergou, ele enxergou dentro dele, ele enxergou a revelação, ele enxergou a profundidade. Irmãos, é isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Enxergar revelações aqui dentro. E aqui dentro, que ninguém vê,
que ninguém enxerga, que ninguém contempla. Puxa, quando o Senhor falou, Marcos 10:46, eu mesmo falei, puxa, mas Senhor, essa palavra o povo já conhece. O povo conhece, só que as revelações elas vêm. Deus ele sempre renova, ele fala da maneira que ele quer, é um rebento, é um renovo para mim, para a sua vida, todos os dias. E Bartimeu ele reconheceu, ó, tu és o filho de Davi, tu és, ó, de quem a profecia falava, tu és o Cristo. Dentro dele ele falava, tu és o Cristo, tu és o filho de Davi, tu és o Cristo, aleluia. Que delícia, né? Você ter revelação direta do céu. Precisamos estar atentos, irmãos, precisamos buscar o Senhor, precisamos ter relacionamento, intimidade com o Senhor, precisamos perceber quando Jesus ele está presente, precisamos perceber a maneira que ele se manifesta, precisamos perceber através desse relacionamento, através dos sentidos. Se um sentido não funciona, agradeça pelo outro, busque pelo outro, clame pelo outro, faça, aproveite o que você tem, valorize o que você tem e aplique isso para o Senhor. E você vai perceber, porque quem não percebe, quem não está atento, não vai perceber que o tempo chegou, não vai perceber que a oportunidade chegou, que a oportunidade está passando, não vai perceber que o milagre está aqui. Sabe o que acontece? A pessoa vai embora e vai da mesma forma, porque ela não teve esse discernimento, ela não teve essa percepção daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando. Ação profética. A palavra profética está sendo liberada aqui, ó, para mim e para vocês. Vem do alto, vem para nós. E o que é? O que significa? Aprenda isso, igreja, para depois você não criticar o pastor. Ah, o pastor fica cobrando, põe na frente. Não estou cobrando, eu estou querendo ensinar. Eu estou querendo ensinar a igreja. Você vir aqui à frente não é quando você sente. Você vir aqui à frente é ação profética. É porque você está entendendo que a palavra profética está sendo liberada para você, e você, com a sua ação profética, você vai lá na frente. Ah, eu não sinto de ir. Você não vai sentir de ir. A ação você não sente, a ação você decide. Quando a gente fala para vir aqui à frente, a igreja às vezes não vem, e aí Deus às vezes dá aquela lambada do céu, e aí a igreja quer achar ruim, a gente quer achar ruim, mas não é. A igreja precisa despertar, sabe por quê? Porque não quer ter ação, quer viver milagre, quer tomar posse da palavra profética, quer profetizar, quer viver as bênçãos, mas não quer ter ação. Ah, não precisa ir lá na frente, precisa, sabe por quê? Movimento. Você está concordando com o que está sendo falado. Aqui é o altar, tem uma representação também em cima disso. Quanto mais perto você está, quanto mais perto você vem, quando você toma posse da palavra que está sendo pregada e você movimenta, você vai viver grandes milagres. Isso é ação profética. Ação não é sentimento, ação é decisão. E essa decisão o Espírito Santo não vai tomar por você. Essa decisão você vai tomar e você vai fazer. São dois pontos: eu decido e eu faço. Então nós precisamos decidir, nós precisamos despertar, igreja. Efésios 5,14: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Desperta, igreja. Não é tempo mais de ficar no leitinho, não é tempo mais de ficar só orando, esperando o milagre acontecer. A palavra foi liberada, a bênção foi liberada, o milagre foi liberado, mas tem ação, tem a nossa parte, o nosso movimento. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não entendermos o que está acontecendo, você não vai viver grandes milagres. O milagre já começou, Deus está fazendo, Deus está operando, e a gente está desapercebido. Lembra os dois discípulos no caminho de Emaús? Lembra? Uma passagem linda, né? Os dois discípulos conversando. De repente chega Jesus e começa a conversar com eles. Eles nem percebem. Olha só, queridos, quando eu e você não percebemos algo, é porque o nosso sentido não está funcionando. Quando não percebemos algo, é porque um dos sentidos nossos não estão funcionando, ou todos não estão funcionando. Quando não temos o reflexo de algo, é porque está falhando em alguma coisa.
Os discípulos estavam ali, e aí Jesus chega, e os dois estão conversando lá no livro de Isaías, estão conversando sobre a Torá. Aí Jesus vai, até Emaús e dá uma aula para eles. Jesus ensina toda a Torá, Jesus ensina o Antigo Testamento todinho para eles, dando uma aula, e eles nem perceberam que Jesus, quando chega em Emaús, Jesus ele vai para outro caminho, só que já era noite. Senhor, fica conosco. Aí Jesus fica. Aí na hora que eles vão comer, Jesus ele vai fazer a oração. Graças eu te dou, ó Pai. Quando Jesus fez essa oração, eles perceberam que era Jesus. Não está filmando. Eles perceberam que era Jesus. E aí, quando eles voltam para Jerusalém, perceba, olha só o que eles vão falar. O seu coração não ardia quando ele falava? O meu ardia, o meu também. O coração ardia, mas a mente estava travada nisso. O coração ardia, mas eles não tiveram a percepção que era Jesus. O coração ardia, mas eles não entenderam que o milagre estava ali. É assim comigo e com você muitas das vezes. Como é que o coração é? O coração arde na hora do louvor, o coração arde na hora da palavra, profetiza aqui na igreja, declara na hora do momento, depois acabou. Acaba. O coração arde, mas o que acontece? Só ardeu e não aconteceu mais nada. Não teve a percepção. O coração arde, mas a mente está travada. O coração arde, mas a alma está abatida. O coração arde, mas não consegue compreender as coisas de Deus. O coração arde, mas não tem movimento. O coração arde, mas não tem ação. Isso quando arde, porque quando não arde também é no cinto. Irmãos, precisamos entender o que nós temos que fazer. Precisamos compreender o que a palavra profética determina para mim e para você. O fim dela é milagre. O milagre, para a conclusão do milagre, precisa da ação da igreja, precisa do seu movimento, precisa da sua ação. E o Espírito Santo não vai fazer isso por você. Ele não vai fazer, porque ele já fez a parte dele. Ele está tentando convencer a mim e a você pela palavra que está sendo pregada. Então, se nós não fizermos a nossa parte, queridos, nada será profético. Estamos trabalhando esse mês inteiro de agosto, palavra profética. Nada será profético, sabe? Mas o mês de agosto foi inteirinho profético, mas a minha vida não mudou porque eu não movimentei. Não mudou porque não mudamos a nossa postura, não mudamos a nossa conduta, não mudamos o nosso comportamento. Precisamos mudar a nossa vida, precisamos mudar o nosso comportamento. Às vezes eu fico pensando, eu penso muito, às vezes fico parado pensando, Deus, o Senhor é Deus mesmo. Como o ser humano é difícil, como o ser humano é complicado. Eu sei que eu também sou ser humano, mas eu fico, Deus, o Senhor nos ama mesmo. Como nós somos difíceis, como nós temos um coração duro, como nós queremos as coisas do nosso jeito, como nós não obedecemos 100% como deveríamos obedecer. Queremos bênção, queremos milagre, mas não queremos renunciar, não queremos fazer da maneira que devemos fazer. E lá Lucas 17, vai dizer: puxa, quando fazemos tudo que é ordenado, tudo, somos servos inúteis. Por quê? Porque nós somos medíocres. Foi o que a pastora falou aqui no passado. O que é ser medíocre? Medíocre é aquele que está na média. Nós conformamos em estar na média. Se na escola a média é 7, a pessoa tira 7, ela estuda para tirar 7. E agora está pior ainda, com esse... Jesus, está só Jesus, né? Agora a média acho que é 5 ainda, não sei. Mas é isso que eles querem. Aí a criança, o adolescente, o jovem, ele estuda para tirar 7. Ele não estuda para tirar 10, porque a 7 é a média. Quem está na média é medíocre. Olha só o que Jesus falou para os discípulos: se te mandarem caminhar 1 milha, caminhe. Então ele está dizendo: não seja medíocre.
não esteja na média, não faça aquilo que lhe é mandado, faça a mais do que você tem que fazer. Esse é o problema da igreja. Nós fazemos a média e já achamos que estamos na bênção. É medíocre. Irmãos, precisamos sair da média. Nos contentamos com aquilo e está bom, não está bom. Se você faz tudo que lhe é ordenado, você é um servo inútil. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Lucas 17:10. Precisamos mudar essa conduta, precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. E isso aí está em nós. Eu preciso mudar minha maneira de pensar. E aí é conflito, filho. É conflito com você mesmo. Você vai estar em conflito com a sua mente, você vai estar em conflito com o seu coração, você vai estar em conflito com o seu sentimento, porque é mudança, e dói, machuca, mas temos que mudar. Quer viver grandes milagres? Precisa mudar a postura, precisa mudar a conduta. Precisamos mudar, porque se nós não mudarmos e não tivermos ações proféticas em cima das palavras proféticas, a sua vida daqui para frente, daqui para os anos, vão ser a mesma. Não vai ter mudança, não vai ter transformação. Quarta coisa que Bartimeu nos ensina: ele tinha, olha só, um cego tinha visão de oportunidade. Queridos, isso é fantástico. Versículo 48, 47 ainda, parte B. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui é muito tremendo. Irmãos, quando ele fala tem misericórdia de mim, a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras que se formam um termo: misericórdia do coração, amigos. Misericórdia do coração. Ele está dizendo assim: Senhor, tem misericórdia do meu coração. Ele não pediu para ser curado, ele não pediu para ser curado da vista. Ele fala: Senhor, tem misericórdia do meu coração. A minha alma está abatida, o meu coração está abatido, o meu coração está arrebentado. Sabe por quê? Porque segundo a história, diz que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um comandante das forças armadas, e ele guerreia, ele era de Israel, e ele guerreia contra as hordas romanas que entraram na Palestina. E como retaliação, os soldados romanos, eles pegam Bartimeu, Bartimeu ele era uma criança. Ele pega Timeu, ele mata Timeu na frente de todos como exemplo, para não se levantar mais contra o império. E aí, Bartimeu era uma criança e enxergava. Ele vê o pai morrendo. E aí o soldado, ele vem com uma adaga e vem, depois que mata Timeu, fura os dois olhos de Bartimeu. Poxa, pastor, mas ele não era cego de nascença? Nós vamos ver um detalhe aqui no versículo que vai dar a se entender que não. E eu também concordo que não. E a história também diz que não. E eu concordo com a história. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele teve a visão profética. Ele teve a visão profética. Mas ele estava dizendo: Senhor, ele não estava falando para curar os seus olhos, a sua visão. Ele está dizendo: olha para o meu coração, olha para a dor do meu coração, olha para a dor da minha alma. Eu me sinto abandonado, eu me sinto arrebentado. Contempla a minha dor, cura a minha dor, porque eu não aguento mais essa dor. Estar sentado mendigando em Jericó, para ele era o de menos, mas o que arrebentava com ele é isso aqui, era a dor do coração. Pior que a cegueira que ele teve, foi a última visão que ele teve. E essa visão que ele teve trouxe dor, porque ele perdeu o seu pai, trouxe revolta dentro dele. Ele não apenas queria ver, queridos, mas ele queria
que Deus substituísse a visão, a última visão dele. Ele queria ser curado da sua alma, ele queria ser curado do seu coração. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele continuou clamando? O diabo ele vai tentar calar você, o diabo ele vai tentar te oprimir. Sabe por quê? Porque ele teve a visão profética, ele sabia que o Cristo estava ali, que o Filho de Davi estava ali, que é o poder, e aquela era a oportunidade dele ser curado do seu coração e da sua alma. Por isso ele clama mais. Ele sabia que se ele perdesse aquela oportunidade, ele poderia não ter outra oportunidade. E a pior coisa que tem para nós é quando nós perdemos oportunidades que passam e nós não aproveitamos. Às vezes não teremos outra. Lembra de Esaú? Esaú vendeu a bênção, perdeu, não teve outra, acabou, chorou amargamente. Tem oportunidades que não voltam. Se a oportunidade está aqui, perceba que ela está aqui. E se você está percebendo que a sua oportunidade está aqui, que o seu milagre está aqui, tenha a ação profética de vir aqui e tomar posse dela. Por isso que não vivemos milagres, porque não temos mais essa ação. Bartimeu ele teve a ação, Bartimeu ele teve a oportunidade, e ele clama, ele continua clamando. E quando ele continua clamando, ele fez a diferença em meio à multidão. Ele fez a diferença entre pessoas que tinham todos os sentidos funcionando perfeitamente. Ele não, mas ele fez a diferença. Versículo 49: E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram ao cego dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Olha a atitude de Bartimeu. 50: E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa era a identidade dele, a identidade de um mendigo, a identidade de um cego, a identidade de quem ficava ali à beira do caminho para sobreviver fora da cidade. Aquela identidade não foi dada por Deus, aquela identidade foi dada por um sistema. Talvez o diabo use esse sistema para te dar, colocar identidades em você, e você aceita. Você aceita. Não aceite aquilo que o mundo coloca, não aceite aquilo que o sistema coloca, não aceite aquilo que você coloca. Tem coisa que você mesmo coloca em você e você nem sabe, porque não percebe o que está acontecendo. O diabo está aprontando, está armando cilada, está falando, está fazendo, e você toma posse e vai se intitulando, vai se rotulando daquilo que o inimigo lhe coloca. E isso aí impede você de ter visão profética. Isso impede você de ouvir a voz do Senhor. Isso impede você de entender, de ter a percepção do mundo espiritual. Isso nos impede de compreendermos o milagre, de entendermos que o Deus está aqui, que está fazendo, que está realizando, que o milagre está aqui. E isso impede de eu movimentar. Isso impede de eu sair do meu lugar e tomar posse da minha bênção, de matar o meu gigante, de quebrar a muralha, de passar por cima da muralha. A capa nos impede. E queremos que o Senhor também tire a capa. Não oramos assim: Senhor, tira a capa de mim, mas oramos para Deus realizar. Deus, preciso da bênção, preciso do milagre. Senhor, faz algo. E o Senhor está falando: filho, você não está me entendendo, você não está percebendo, porque tem uma capa que está bloqueando os seus sentidos. Enquanto você não tirar essa capa e não movimentar e não fizer a sua parte, você não vai viver o que você está pedindo. E aí Deus tem que levantar alguém para exortar. Aí se Deus não levanta o pastor, levanta o irmão. Se não levanta o irmão, levanta alguém. E vai levantar, porque Ele te ama, porque Ele quer que você viva milagres. E lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tirar a capa é uma ação, levantar é outra ação, ir até Jesus é outra ação. São 3 ações aqui no versículo 50, que só aqui dava para pregar só ele aqui, mas o tempo não permite. Precisamos movimentar, precisamos agir.
tira aquilo que impede você de enxergar, tira aquilo que impede você de ouvir, de falar, tira aquilo que impede você de perceber o que está acontecendo. Deus está operando, está realizando, você não está percebendo. O Espírito Santo está aqui, está movimentando, você não está percebendo. O culto está acontecendo, você não está percebendo. Porque estamos da mesma forma, estamos da mesma maneira. Quer viver milagres? Lança a capa. Lançar a capa é um ponto. Tirou a capa, aquilo que te impede, aquilo que te rotula. Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos. Humanamente falando, nós temos tudo para desistir. Humanamente falando, não vale a pena. Humanamente falando, não vale a pena servir alguém, não vale a pena amar alguém, não vale. Humanamente falando, não vale, porque a ingratidão é um conjunto de fatores humanos. Mas glória a Deus que Deus não é humano. Por isso que Ele não trabalha com a minha e com a sua lógica. Porque infelizmente a maioria está cético, a maioria hoje não tem mais amor, mas ainda tem aqueles que amam, ainda tem aqueles que vale a pena pagar o preço, ainda tem. Então foque nesses aí e continue amando aqueles que estão desapercebidos. Não pare, não desista. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de mim nem de você. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele não desiste de mim e de você. Então tire a capa. Tire a capa, porque o inimigo ele te rotula, e às vezes a gente aceita o rótulo, a gente aceita o título que ele coloca. Você é um fracassado, você é um nada, você é um derrotado, você é isso, você é aquilo, e a circunstância que você está vivendo, realmente ela está acontecendo para isso. As pessoas não ligam, as pessoas não estão nem aí. Às vezes o seu convívio, o seu círculo de convívio, você realmente está vivendo isso. Aí o diabo ele vem e mostra exatamente o que você está vivendo. Aí você, puxa, humanamente falando está certo, mas não foque nisso não. Foque em quem você é, foque naquilo que você tem, foque nos sentidos que estão aguçados, e aquilo que não está aguçado, não reclame, não murmure. O Senhor vai te curar nessa noite, e todos os sentidos vão funcionar perfeitamente, se você assim crer. Então deseje, lance a capa. Eu não sei qual é a capa que impede você de avançar. Lance a capa e se levante. Ele lançou a capa e se levantou. Ele estava sentado, ele se levantou. Irmãos, não é errado você ficar triste, não é errado você estar abatido, não é errado você estar angustiado. Errado é você não lançar a capa e não se levantar. Por mais que o sistema, por mais que pessoas, por mais que o mundo, por mais que independente, por mais que Satanás, ele queira te colocar no chão, te jogue no chão, levanta, o Senhor vai te fortalecer. Levanta, você consegue. Lança a capa. Levantou-se, ele lançando-se a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus nos convida a ir ter com Ele. Movimento é ir para o caminho, é ir para o lugar que devemos estar. E quando você está chateado, guarde isso daí, irmãos, que fique na sua mente, porque outros cultos você vai ficar chateado, vai ficar angustiado, vai ficar entristecido. Não vou no culto hoje. A primeira coisa que o ser humano faz é isso, Deus é o primeiro que sofre. Não vou no culto hoje. Irmãos, aí que você tem que ir, aí que você tem que se esforçar, aí que você tem que movimentar. Faça, e você vai ser curado. E lançando-se a capa. 51. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Olha só, o que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus pergunta? Porque Ele quer ouvir, porque tem poder na nossa palavra. Mas Jesus pergunta porque Ele já tinha pedido algo para Deus, para Jesus. Tem misericórdia de mim. Olha para a miséria do meu coração, olha para a miséria da minha alma, olha para a miséria, olha só a maneira que eu estou arrebentado, não tenho mais perspectiva de vida, não tenho mais alegria de viver. Meu pai foi morto nos meus olhos, na minha frente, e aqueles que mataram me jogaram aqui, furaram meus olhos, estou aqui como mendigo, não tenho mais perspectiva de nada, não tenho mais esperança que vai acontecer. Talvez você esteja assim,
mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Se você focar nele, no nosso Senhor, no nosso Cristo que morreu por nós, Ele é a nossa esperança. Quando nós focamos nele, querido, você fica batido, mas você se levanta. Você fica entristecido, mas você se levanta. Então foque nele. E a nossa ação profética é movimentar, é fazer o que a palavra determina. O que queres que eu te faça? E aí ele vai dizer: Senhor, que eu torne a ver. Tem traduções que está assim: que eu tenha vista. Mas a tradução correta é: que eu torne a ver. Por que eu torne a ver? Porque um dia ele já viu. Ele não era cego de nascença. Sabe o que o Senhor quer de nós? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ter a percepção da tua presença, que eu volte a ter a sensibilidade de sentir, que eu volte, Senhor, que eu volte a ouvir a tua voz, que eu volte a perceber a tua presença agindo, que eu volte a perceber o Senhor realizando milagres. Querido, é isso que Jesus quer. Jesus não quer curar somente a nossa visão, Ele quer curar os nossos sentidos nessa noite. Quando nós lançamos a capa e vamos até Ele, e dizemos e declaramos, nós vamos viver. Olha só, 51, 52. E disse, olha o que Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. É isso que está escrito? Não é ver, ele está dizendo vai. É diferente. Ele não está falando para você, ele não está falando para Bartimeu: vê, a tua fé te salvou. Ele está dizendo vai. Sabe por quê? Porque ele não curou somente a visão, ele curou o coração, ele curou a alma, ele curou os sentidos. Vai é para seguir. Seguir. Vai é para seguir. E eu tenho que seguir um caminho. Nós temos dois caminhos, nós temos a escolha. Mas quando nós somos curados, o Senhor diz para mim e para você: vai, é esse caminho. É caminho de vida, é caminho de bênção, é caminho de milagre, é caminho de vitória. Porém, muitas lutas, muitas aflições, muitas dores. Vai passar, vai, você vai passar. Vai sentir, vai, mas continua, vai, segue. E olha só, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Olha só, ele foi liberto. Ele não foi curado, ele foi liberto, ele foi salvo. E ele seguiu a Jesus. Agora, tenta imaginar, pela história de Bartimeu, a última visão foi seu pai morrendo, e agora ele fica cego no caminho, tem uma vida rejeitada, uma vida de dor, uma vida de angústia, com a sua alma amargurada, sem esperança. Mas de repente, ele começa a ter a percepção do mundo espiritual, porque ele não via, e ele vê pela fé, ele enxerga pela fé, ele sente pela fé, e o milagre ali acontece. A sua última visão foi o seu pai morto, e agora, quando ele é restabelecido, a sua primeira visão é Jesus. A sua primeira visão, quando ele está restabelecido, é Jesus. Sabe o que acontece? Isso é muito triste com o cristão. O cristão, ele é curado, Deus faz milagre, Deus opera na vida do cristão, ele aceita Jesus, Deus vai transformando, vai restaurando. A pessoa, ao invés de seguir Jesus, ela começa a deixar Jesus. Jesus, ele quer restabelecer os nossos sentidos nessa noite. E para isso acontecer, nós precisamos mudar a nossa postura, nós precisamos mudar a nossa conduta de cristão. Mude a sua postura, mude a sua conduta, e você vai viver grandes milagres, grandes oportunidades vão passar, e você vai perceber, você vai tomar posse, e você vai agarrar, e você vai profetizar, e você vai declarar, e você vai viver, e vai acontecer, e através de você pessoas também vão viver e vão acontecer.
Tome atitudes proféticas. Eu vou repetir mais uma vez para ficar no seu coração. Ah, pastor fica chamando para ir na frente. Irmãos, Jesus já ensinou. Vir aqui à frente é a ação profética de uma palavra liberada. Quem toma posse da palavra e entendeu que a palavra é para ele, ele vem à frente. Ah, mas a palavra não foi para mim, então está errado. A palavra é para todos. A palavra é para todos. Nós precisamos aprender. O que eu quero ensinar a você é ter ação profética. Não é obrigar você, eu vou lá na frente porque o pastor falou. Não é nada disso. É a má interpretação. Sabe por que tem má interpretação? Por causa dos sentidos bloqueados. O pastor fala A, a igreja entende B, ou fulano entende B. Igual casamento, briga de casal. O marido falou A, a esposa entendeu B, e vice-versa. E não é aquilo que quis dizer. Irmãos, nós precisamos compreender. Deus quer curar a igreja. Nosso propósito como pastores é cuidar, é ministrar e é ensinar. E principalmente quem tem a área de ensino, que é o meu caso. Eu preciso ensinar a igreja. Eu amo aprender e eu amo ensinar. Mas tem gente que não quer aprender, que recusa aprender com as suas ações, com as suas atitudes. Então, irmãos, aprenda isso. Ação profética, atitude profética te leva ao milagre, porque você está concordando com a palavra profética que foi liberada. A palavra profética é como uma luz no meio das trevas. E quando você toma posse dela, querido, e você crê nela, e você pratica, você vai viver grandes milagres. Então faça uma ministração na sua mente, para você mudar o seu comportamento, para você mudar a sua maneira de pensar, para você mudar a sua maneira de agir, se isso fizer sentido para você. Deus, Ele já nos curou. Nós precisamos agir. Mude a sua mente. Mude a sua mente, trabalhe na sua mente para que ela venha a ter essa transformação, essa mudança. Trabalhe, né? Se você não reconhecer essas coisas, querido, se você não reconhecer que você precisa de mudança, se você não reconhecer que você precisa de cura, se você não reconhecer que você precisa de mudar, nada vai mudar. Se coloque em pé. Feche teus olhos por um minuto.